Irmãos, nós estamos, hoje encerrando uma série de mensagens a respeito da verdadeira identidade de Jesus Cristo, pela ótica do apóstolo João. E hoje o tema que eu estarei encerrando essa série é Jesus é amor. Quando eu digo Jesus é amor, eu estou afirmando, eu não estou dizendo que Jesus é apenas alguém que praticava o amor. Essa afirmação, quando nós refletimos a respeito de que Jesus é amor, ela é algo mais profundo. Quando eu afirmo que Jesus é amor, eu estou declarando a sua natureza. Eu estou declarando a sua essência. Cristo, ele é a expressão exata do que é o amor. Ele é a fonte inesgotável do puro amor. A sua trajetória humana aqui neste mundo foi uma trajetória de amor, uma vida que transbordou em amor para com seu próximo. Na cruz nós vimos o ápice do seu amor. Irmãos, isso é maravilhoso. Quando nós olhamos para a cruz, quando nós olhamos, contemplamos o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, nós compreendemos de fato o que significa o verdadeiro amor. Na cruz é o próprio amor que está encarnado, que está sendo ferido pelos nossos pecados. O amor revelado em Jesus, exercido na cruz do Calvário, é o amor que nos constrange, pois desfrutamos nesse momento de um amor que nós não merecíamos. E imagine comigo um casal primitivo, um casal que nos tempos primitivos o adultério era passivo de morte. Então, em um contexto do noivo e a noiva, nós vemos a noiva traindo o noivo, ferindo o coração do noivo. Imagine comigo a dor causada a esse coração. Imagine comigo o sentimento de humilhação e desprezo. E como todos nós sabemos, existem as consequências para o adultério. E nesse contexto, se pensando em um casal primitivo, as consequências são o abandono ou até a morte. E apesar de tudo que esta noiva fez, adulterou, traiu, mesmo sendo uma pessoa de mau caráter, de uma índole péssima, esta noiva ela recebe o perdão, a misericórdia, a graça. Em vez da morte, ela recebe a vida, ela recebe o amor. Quando chegamos ao entendimento da nossa condição caída, da nossa natureza pecaminosa, quando nós compreendemos que nessa história contada, a noiva somos nós somos os vilões, que diante do amor oferecido por Jesus Cristo, o nosso noivo, o noivo fiel, simplesmente nós rejeitamos. Temos a capacidade de traí-lo por coisas fúteis que a vida tem nos oferecido, tem nos seduzido. Quando nos percebemos, quando nós caímos nesse entendimento, nós notamos que nós trocamos este amor que é fiel por paixões mundanas, pecaminosas, que nos sujam, que nos mancham, que deixam as nossas vestes fedidas, encardidas. Quando enxergamos que as nossas vestes estão sujas, brota em nosso coração um sentimento de constrangimento, pois nós não merecíamos ser alvos deste amor. Um amor puro, sublime, um amor que nos constrange. E o porquê o noivo decidiu nos perdoar, nos lavar, nos transformar, sendo que nunca existiu e nunca existir em nós que atraísse esse amor. Irmãos e irmãs, que amor é esse? Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 14, o apóstolo Paulo ele vai dizer assim à igreja, que o amor de Cristo, ele nos constrange. E olha que interessante, para se amar, é necessário um objeto de amor. E quando nós pensamos na Trindade, desde a eternidade, nós vemos o quê? O Pai amando o Filho amando o Pai, o Espírito Santo amando o Filho, o Espírito Santo amando o Pai, ou seja, nós vemos que desde a eternidade, um amando o outro. E o que eu quero dizer com isso? Que não existe falta em Deus de nada. Muitos comungam da ideia que Deus criou o ser humano porque havia uma falta nele. Deus amou o ser humano porque havia uma necessidade nele. Mas nada disso.
Deus tomou a decisão de nos amar, de nos criar. Não temos resposta. Mas uma coisa é fato, nós fomos criados à sua imagem e semelhança, com capacidade para amar. Embora o pecado manchou, desfigurou aquilo que havia de Deus em nós, nós ainda carregamos a capacidade de amar o nosso próximo. E porque Ele nos amou, nós podemos amar. O amor que nós recebemos de Jesus não é um fim em nós mesmos. E preste bem atenção, você recebe o amor não para si, simplesmente ponto final. Nós recebemos desse amor para transbordar desse amor e contagiar as pessoas ao nosso redor com este amor. É interessante pensar no amor de Deus, no amor de Cristo, que é um amor que não simplesmente nos acolhe, mas nos transforma, gera num coração de pedra um novo coração. E nesta noite nós vamos ver na leitura de João, capítulo 13, um amor maravilhoso. Um amor que faz com que nós estejamos aqui reunidos. Um amor que segurou o Messias na cruz do Calvário. E eu gostaria que você abrisse comigo a Bíblia em João, capítulo 13. Evangelho de João, capítulo 13. Assim que você encontrar, vou pedir para que você se coloque de pé. Evangelho de João, capítulo 13. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar, e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder, e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água na bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Chegou-se a Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, vais lavar os meus pés? Respondeu Jesus: você não compreende agora o que estou fazendo a você. Mais tarde, porém, entenderá. Disse Pedro: não, nunca lavarás os meus pés. Jesus respondeu: se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Respondeu Simão Pedro: então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Respondeu Jesus: quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos. Pois ele sabia quem iria traí-lo, e por isso disse que nem todos estavam limpos. Quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhe perguntou: vocês entendem o que fiz a vocês? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu o sou. Pois bem, se eu, sendo o senhor e mestre de vocês, lavei os seus pés, vocês também devem lavar os pés um dos outros. Eu dei o exemplo para que vocês façam como lhe fiz. Digo verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora vocês sabem essas coisas. Felizes serão se as praticarem. Pode se sentar. Podem continuar com a Bíblia aberta. Aqui do versículo 1 ao versículo 1 em específico, nós entendemos o contexto. Era o contexto de que havia a festa de pães sem fermento, que era ligada juntamente com a Páscoa. Foi nesse contexto que nós vemos Jesus instituindo a ceia. Havia um desejo em Jesus Cristo em tomar essa última ceia, se alimentar dessa última ceia com os seus discípulos, e ele pediu para que preparasse tudo, e chegou aquele grande momento.
Irmãos, e no Evangelho, né, de João, capítulo 13, se pensando no contexto, havia um clima muito pesado. Pois ali havia uma dúvida, quem era o traidor? Ali, enquanto eles comiam, Jesus falava que um deles o trairia. E nisso surgiu um clima, sabe aquele clima chato, pesado? Alguns falaram, não sou eu. O outro, eu também não sou. Mas quem será? Pedro olha para João. João pergunta para ele quem é. Então estava um clima muito chato. E uma segunda situação, nesse momento da ceia, estava acontecendo. Havia uma discussão entre os discípulos em quem seria o maior. Portanto, nós estamos nos deparando com uma situação muito chata. Jesus queria ali que eles participassem dessa última ceia, mas os discípulos não estão entendendo aquele momento. Em Lucas, capítulo 22, versículo 24, nós vamos ver e vamos entender um pouco a respeito do contexto. Que fala assim, Lucas capítulo 22, versículo 24. Surgiu uma discussão entre eles acerca de qual deles era considerado o maior. Irmãos, essa discussão, usando uma linguagem atual, era um quebra-pau. Eles estavam discutindo, brigando. Quem vai ser o maior entre nós? Havia, portanto, um desconforto entre eles. Um desconforto gerado por qual razão? Alguns capítulos anteriores, João e Tiago, eles haviam procurado a Jesus e feito um pedido para Jesus. E o texto bíblico fala que eles correram na frente e os demais ficaram. Como eles correram na frente, os demais que ficaram, eles ficaram desconfortáveis, porque eles queriam ter ido à frente para fazer esse pedido. E qual era o pedido? Senhor, quando o Senhor estiver no seu reino, nos dá uma posição. Nos coloca um do lado direito, outro do lado esquerdo. E quando nós pensamos nesse pedido, nós entendemos que os discípulos, eles não tinham compreendido a missão de Jesus Cristo. Na mente deles, Jesus Cristo era um líder revolucionário, queria derrubar o Império Romano, e ali Jesus Cristo ia implantar o seu reino terreno, e ali eles iam ter um cargo, uma posição, um status. E ali nessa discussão, qual entre eles seria considerado o maior? E quando nós vemos essa pergunta, a palavra de Deus fala que nós falamos aquilo que o nosso coração está cheio. E aqueles homens, ao falarem isso, eles estavam revelando algo muito mais profundo no coração deles. No coração dos discípulos havia uma motivação errada. E é algo que nós precisamos tomar muito cuidado. Porque de repente nós podemos estar aqui reunidos com uma motivação completamente equivocada. Eles, com essa pergunta, nós entendemos que eles estavam buscando status, posição, poder. Muitos adentram a uma igreja em busca de uma cura. E não daquele que pode curar. Muitos estão à procura daquele que pode abençoar, e não o abençoador. Então, quando Jesus Cristo não é a nossa principal motivação, cair é uma questão de tempo. Quando nós observamos aqui, nós vamos perceber que não durou muito tempo, todos eles caíram. Nós temos o hábito de enfatizar em Pedro negando. Pedro negou. Mas não foi só Pedro, foram todos. Acompanhem comigo Mateus capítulo 26, versículo 31, nós vamos ver Jesus Cristo alertando a todos. Nós temos o hábito de falar que Pedro, destacar Pedro, e de fato Pedro rejeitou, mas nós vemos, Pedro negou, mas nós vemos que todos estavam no mesmo barco. Jesus vai dizer assim, ainda esta noite, dizendo assim para eles, todos me abandonarão. E de fato isso acontece quando Jesus Cristo, ele é levado para o julgamento, todos o abandonam. Mas o que é maravilhoso dessa passagem é o versículo 32. O versículo 32, Jesus Cristo ele vai falar assim, vocês vão me abandonar, mas eu vou ressuscitar, e eu vou até o encontro de vocês. Ou seja, nós vemos o que? A incapacidade humana. Se Cristo não for ao meu ou ao seu encontro, nós não temos possibilidade nenhuma de salvar. Até aquele que declarou, eu jamais vou te negar,
foi o primeiro que negou. Portanto, é de extrema importância examinarmos o nosso coração para saber de fato o que nos trouxe até aqui. Qual é o vetor que faz com que você esteja aqui sentado, ouvindo? E sabe o que é lindo de tudo isso? Que Jesus ele faz uma resposta maravilhosa. Em Marcos capítulo 10, versículo 45, olha o que Jesus vai dizer a esses homens. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido. Irmãos, naquela cultura judaica, quando diz o Filho do Homem, automaticamente eles são levados para o Antigo Testamento. Por quê? O Filho do Homem é falado no livro de Daniel. O Filho do Homem é o Messias. Havia uma profecia a respeito do Filho do Homem, que ele viria. Então ele está dizendo assim, pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido. Ou seja, ele está falando de si mesmo. Mas ele diz assim, para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. O Messias vem para servir. E com isso nós aprendemos o quê? Que Jesus é amor. Um amor que serve. Em João capítulo 13, versículo 3 ao versículo 5, eu gostaria de ler com vocês. Ele vai dizer assim, Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder, e que viera de Deus, e estava voltando para Deus. Assim levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Aqui é o próprio Deus, o Criador de todo o universo, aquele que com o poder da sua palavra criou tudo. Não existe nada que ele não diga é meu. É exatamente Ele. Ele que deixou a sua glória, se vestiu em uma condição mais humilhante que a condição humana para servir. E é exatamente isso que o apóstolo João está comunicando aos seus leitores, ele sendo o Criador de todas as coisas. Ele participou do plano. Ele estava com o Pai. E ele vai voltar para o Pai. Ele é antes de tudo. Enquanto havia uma discussão, o Criador dos céus e da terra, a palavra fala que tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura, colocou água em uma bacia, e para lavar tem que se prostrar. Ele se prostrou e começou a lavar. Na cultura judaica, toda residência havia um servo que era responsável em lavar os pés. E por qual razão em toda residência havia um servo? Claro que não em todos, não generalizando, mas a sua grande maioria havia o servo que lavava. Por qual razão? Diferente da nossa atualidade, em que nós temos asfaltos, vestimos tênis, naquele contexto eles usavam sandálias. Era terrão, era pó. Então havia necessidade de, ao entrar em uma casa, lavar os pés. Só que isso era um trabalho de servos. No contexto judaico, um judeu fazer um papel de um servo em lavar os pés era algo humilhante. Eles olhavam para esse trabalho e eles viam que era um trabalho indigno. Nenhum judeu deveria trabalhar nessa posição de lavar os pés, de ser um servo. Em outras palavras, em ser um escravo. E tem um detalhe muito importante. Se você não lavar os pés, você não pode sentar à mesa. Se você não lavar os pés, você não pode participar da refeição. Portanto, quando os discípulos visualizam Jesus, o próprio Deus, o Messias prometido por Jeremias, Isaías, pegando a toalha, enchendo ali aquela bacia com água, limpando os pés, eles ficam impressionados com a postura de Jesus. Eles ficam assustados com a postura de Jesus. Por isso que nós vemos Pedro dizendo assim, não, Senhor. Acompanhe comigo o versículo 6 a 8. Chegou a Simão Pedro que lhe disse, Senhor, vais lavar os meus pés?
Versículo 8, Pedro fala novamente: não, nunca lavarás os meus pés. Pedro, sanguíneo, ele toma a frente. Ele se assusta com a posição de alguém que não deveria se posicionar daquela maneira. Mas tem um grande ensinamento para nós, irmãos. Da mesma forma em que, sem ter os pés lavados, não poderiam participar da mesa da comunhão, se nós não formos limpos, perdoados por Jesus, jamais poderemos ter comunhão com Deus. E é interessante que Jesus fala assim, quando Jesus fala no versículo 8, na parte B, Jesus respondeu: se eu não lavar, você não terá parte comigo. Se Jesus não nos lavar, não nos perdoar, nós não temos parte com Ele. E nós vemos aqui que nesse processo Jesus está nos ensinando algo maravilhoso. Pedro ele vai dizer assim, então Senhor, no versículo 9, então Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Jesus fala assim para ele: quem já se banhou precisa apenas lavar os pés, todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos. Irmãos, quando ele está falando assim, que o corpo está limpo, todos vocês estão limpos, apenas um não está, ele está dizendo assim: vocês já são salvos. Vocês apenas precisam limpar os pés. E quando ele fala assim, limpar os pés, é um processo de purificação, santificação, pelo qual Deus faz em nós. É um processo contínuo. Por isso que em todos os momentos que eles tinham que se assentar à mesa, na mesa da comunhão, tinha a necessidade de limpar os pés. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e coma do pão e beba do cálice. Todas as vezes que nos reunimos em torno da mesa, é necessário lavar os pés. E muitas das vezes nós não queremos que os nossos pés sejam lavados. Por qual razão? Porque os nossos pés, eles revelam aonde nós temos pisado. Os nossos pés, eles nos denunciam aonde nós estamos andando, percorrendo. Então, entre eles, Jesus vai dizer: vocês estão limpos. Só tem a necessidade de lavar os pés. Só tem um que está totalmente sujo. Ou seja, Judas não está salvo. E sabe o que é interessante, irmãos? Que quando nós analisamos do versículo 25 ao 29, João 13, versículo 25 ao 29, eu gostaria que vocês acompanhassem comigo. Inclinando-se esse discípulo para Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Está perguntando quem é o traidor. Daí no versículo 26, respondeu Jesus: aquele a quem eu der deste pedaço de pão molhado no prato. Então, molhando o pedaço do pão, deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. Tão logo Judas comeu o pão, Satanás entrou nele. O que você está para fazer? Faça depressa, disse-lhe Jesus. Preste bem atenção. Mas ninguém à mesa entendeu porque Jesus lhe disse isso. Irmãos, como que pode? Eles estão, um sentado à frente do outro. Jesus fala que existe um traidor no meio deles. E eles não entendem. Está muito claro que é Judas, mas ali, naquele momento, eles acreditam que Jesus está falando algo assim: puxa, Judas, ele é o que cuida da coleta do dinheiro. Talvez Jesus está falando, comunicando algo, dando uma ordem a ele, falando assim: vai, compre algumas coisas para que a gente possa estar doando aos pobres. E o texto é bem claro em dizer que ninguém deles entendeu. Naquele contexto, o pegar do pão, o molhar esse pão na tigela, naquele contexto era algo de honra. Jesus estava honrando o seu traidor. Portanto, na lógica humana, na lógica dos discípulos, como poderia Jesus estar honrando o seu traidor? Como? Nos dias atuais, eu diria que Judas seria um CPF cancelado. Para quem não sabe o que é CPF cancelado, é uma expressão usada para desejar a morte de um suposto criminoso.
Durante muitos anos, nós temos escutado isso. Até em algumas propagandas de políticos. CPF cancelado. Irmãos, e a respeito do CPF cancelado, eu vou falar a respeito do CPF cancelado, aproveitando esse gancho dessa passagem, mas eu não estou isento a esse pecado. Amém? Diante da injustiça, de alguma forma de maldade, principalmente quando a violência ela afeta a nossa família, no mesmo instante nós somos dominados por um senso de justiça. Mas com um detalhe, esse senso de justiça, ele é contaminado pelo pecado. E o senso de justiça que toda a humanidade carrega consigo, sendo manchada pelo pecado, ele nos conduz a uma ira que não produz a justiça de Deus. Então, quando nos deparamos com a violência, com a maldade, principalmente contra pessoas inocentes, esse senso de justiça nos domina e nos conduz a uma ira pecaminosa, que nos coloca em uma posição de Deus. E, portanto, declaramos, tem que morrer, esse tem que viver. Nos colocamos no trono no qual só Deus se assenta e nós nos assentamos, declarando quem pode ou não viver. E o problema é que a nossa ira, ela não produz a justiça de Deus. E a pergunta para mim e para você, quantas vezes desejamos a morte do ímpio? A morte de um criminoso? Quantas vezes? Quantas vezes determinamos quem vive ou quem morre? Irmão, CPF cancelado nada mais é do que um coração sinalizando que precisa de Jesus Cristo na sua vida. Na cruz do Calvário, Jesus Cristo tinha sido humilhado. Deixaram ele nu, cuspiram na sua face, espancaram a Jesus. Ele estava diante dos seus inimigos e em nenhum momento ele desejou o CPF cancelado daqueles homens. Mas o texto bíblico fala que ele olhou para cada um e orou pelos seus inimigos. Foram os nossos pecados que pregaram Jesus Cristo na cruz do Calvário. Éramos para termos o nosso, o seu, de todos, o CPF cancelado. Mas em vez de morte, Jesus Cristo nos declarou a vida. E olha que Ezequiel vai dizer no capítulo 33, versículo 11. Ezequiel, capítulo 33, versículo 11. Diz-lhes: vivo eu, diz o Senhor Deus, que não tenho prazer na morte dos ímpios, mas em que os ímpios converta do seu caminho e viva. Quem somos nós para desejar, para decretar a morte de um ímpio? Eu fico imaginando, se o apóstolo Paulo tivesse seu CPF cancelado. Porque até então, um homem violento, um homem que adentrava nas casas e torturava. Um homem que as pessoas tinham medo de se chegar próximo dele. Por quê? Porque ele era um inimigo do cristianismo. Ele perseguia, matava de maneira violenta. O texto bíblico fala que ele era como uma besta selvagem, como um animal selvagem. Nos dias atuais, sem sombra de dúvida, toda a igreja estaria declarando o CPF cancelado. Mas Cristo foi ao encontro deste homem. Foi contra toda a lógica humana. Porque a justiça de Deus não anula o seu amor e nem o seu amor anula a sua justiça. E Cristo foi no caminho de Damasco. E como o texto bíblico em Ezequiel, não tem o prazer na morte dos ímpios. Os ímpios converta do seu caminho. E aquele homem de perseguidor se tornou perseguido. De perseguidor se tornou proclamador do evangelho.
Irmãos, e isso é maravilhoso. Esse amor, ele nos constrange, nos humilha e nos coloca de joelho. Porque a todo instante nós estamos desejando, por meio das palavras ou por meio das teclas, a morte dos nossos inimigos. E quando nós olhamos para a cruz do Calvário, Jesus Cristo, ele tinha duas escolhas: cancelar o nosso CPF ou nos dar a vida. E ele optou pela vida. E todo aquele que crê em Jesus Cristo recebe a vida. E lindo de tudo, que Jesus, ele é a essência, ele é o próprio amor. O amor que for encarnado. E o lindo de tudo é que havia o desejo de Jesus Cristo em partilhar da ceia com seus discípulos, e ele sentou à mesa com pessoas diferentes, personalidades diferentes, posições políticas diferentes, porque havia um publicano e havia um zelote sentado à mesa de Cristo. Mas hoje a igreja não se assenta à mesa, porque ainda não entendeu o que é amor, o que é amar. Jesus Cristo é um amor oferecido a todos, a traidores, adúlteros, infiéis, mentirosos, gananciosos, avarentos. São a esses que Jesus Cristo faz um convite, porque a palavra fala que ele não veio para aqueles que estão sãos, mas para aqueles que estão doentes. E o convite para todos aqueles que reconhecem o seu estado de natureza pecaminosa, caída, a se sentar à mesa, a partilhar do pão e ter comunhão com Ele. Só que para que isso seja uma realidade, existe a necessidade de ser lavado. E ser lavado não é uma prerrogativa humana, é uma prerrogativa divina. Só Deus pode nos lavar. Só Deus pode nos resgatar. E nós vemos que este amor é um amor que se entrega. Aqui era uma preparação para o ápice da obra que Jesus Cristo consumiu na cruz do Calvário. Era uma preparação. A festa dos pães sem fermento durava 7 dias, juntamente com a Páscoa. E aqui Jesus introduz a ceia. Era vésperas. E logo em seguida, após a ceia, nós vemos que Jesus vai para o jardim do Getsêmani. E ali ele sofre, transpira água com sangue. E nós vemos que esse amor é um amor que se entrega, que se sacrifica, é um amor voluntário. Não sei se todos observaram, mas desde o começo, aqui no Evangelho de João, o apóstolo João vai dizer que Jesus sabia da missão. Ele sabia o que estava prestes a acontecer com ele. Ele sabia que ele ia se entregar na cruz, ele ia ressuscitar e ele ia voltar para o Pai. Irmãos, e o lindo de tudo no versículo 1, voltando um pouquinho, na parte B, nós vamos ver que o apóstolo João vai dizer assim: tendo amado os seus que estavam no mundo, amou até o fim. Este é o amor que se entrega por pecadores. Um amor sacrificial. Aquele que não se sacrifica ainda não entendeu o amor. Se sacrificar é anular a sua vontade. É anular o seu conforto para que o próximo tenha conforto. Ah, mas me causa dor. Para que o outro não sinta dor. Este é o amor sacrificial. É se colocar no lugar do outro, que é empatia. Mas Jesus Cristo fez algo muito maior do que a empatia, por quê? Porque Ele não apenas se colocou no lugar, Ele nos substituiu. A ira do Pai estava sobre nós. Ele nos tirou e se colocou no nosso lugar. Este é o amor que se entrega. Irmãos, é pelo constrangimento desse amor que nós somos transformados. E quando falo constrangimento, é literalmente a música que nós cantamos, logo eu. Logo eu, que vivo em infidelidade, que vivo me sujando as vestes que o Senhor me purificou.
É por esse constrangimento, desse amor, nós somos transformados à medida que nós conhecemos, à medida que nós experimentamos esse amor. Esse amor transforma. Esse amor não simplesmente acolhe, mas fala para nós, não peque mais. Esse amor limpa os nossos pés e fala, viu, segue outro caminho. E o Senhor continua lavando os nossos pés. E eu gostaria de concluir dizendo assim para vocês, que é o ponto principal do ensinamento. Jesus Cristo sendo o Senhor, que no grego é Kyrios, Criador de todas as coisas, supremo sobre todas as coisas, deixou toda a sua glória, toda a segurança, se fez humano, se fez vulnerável, estando neste mundo e correndo todos os perigos, vivendo uma vida perfeita e sendo tentado em todas as áreas. E ele venceu por amor. E Jesus, ele falou assim aos seus discípulos: ame ao seu próximo como eu vos amei. Amar como Cristo amou é serviço, é sacrifício. Nós temos uma natureza pecaminosa que nos leva para o egocentrismo, pelo qual só quero receber. E se eu for contextualizar para a nossa realidade, eu gostaria que você pensasse um pouco como igreja agora. Durante anos eu estou na PIB e sempre são as mesmas pessoas. Não me coloco como juiz, mas encorajo você e convido você a examinar seu coração, para ver se de repente não existe um reizinho que gosta de ser o quê? Alimentado, servido. Mas o Criador de todas as coisas, ele veio para servir. E ele fala, concluindo a sua mensagem, que o escravo não é maior que o seu Senhor. Coloque isso na sua mente. Ele sendo Deus, ele se dobrou. Que Deus tenha misericórdia de nós. E que a gente possa amar como Cristo nos amou. Nós somos amados mais do que merecemos. Irmãos, isso é maravilhoso. Logo eu, fale pecador, que hoje pela manhã se levantou e pecou. Que hoje pela manhã a primeira coisa que fez, não orou, pegou o celular. Que hoje pela manhã murmurou em vez de agradecer, que levantou com a vida. Que hoje está aqui, talvez forçado por imposição de alguém. Mas avalie o seu coração. Examine o seu coração. Jesus quer limpar não simplesmente os seus pés, mas a sua vida. Jesus quer transformar o seu coração, a sua motivação. E que esse amor possa transbordar sobre a nossa vida. Esse perfeito amor, esse puro amor, esse sublime amor. Não um amor humano, mas um amor que nos constrange. E eu finalizo dizendo para vocês e contextualizando para a nossa realidade. Quem já sofreu a infidelidade do seu marido ou a infidelidade da sua esposa sabe o quanto é doloroso. Você já parou para pensar o que nós causamos no coração do Pai, que enviou o seu Filho para morrer na cruz do Calvário pelos nossos pecados? E nós continuamos desprezando esse amor e correndo para as paixões mundanas. Como dói. Como deve ser doloroso. Mas existe algo em Deus que nós não temos. E isso é demais. É a misericórdia. Todas as vezes que a gente cair, Deus estará com os braços estendidos para nos colocar de pé. Como o salmista fala, eu estava sujo e imundo, mas Ele me resgatou das profundezas, me limpou,
deixou as minhas vestes limpas, me revestiu, me deu uma outra roupa nova, e colocou os meus pés sobre a rocha. Todos eles abandonaram, mas Jesus fez uma promessa: eu vou ressuscitar, e eu irei até a Galileia atrás de vocês. Nessa noite, Jesus está indo ao nosso encontro, sabe por qual razão? Porque Ele ressuscitou. Ele há de amar os seus discípulos até o fim. Ele estaria conosco todos os dias. Mesmo que eu e você tropece, seja infiel, nós servimos um Deus que é amoroso. E que um amor que nós não conseguimos compreender que amor é esse, que não anula a justiça. Um Deus de graça, que é graça sobre graça. E eu gostaria de orar pela sua vida. Deus nos ensina a amar, Deus. Nos ensina a amar como o Senhor nos amou. Trabalha no nosso coração. Que possamos compreender, ó Deus, que o amor é serviço. A igreja, portanto, é serviço. É servir o nosso próximo. É sentar à mesa, acolhendo a todos. Claro que não concordando com o pecado, mas agindo com misericórdia e perdão. Deus nos ensina, Senhor. Deus se revela a cada coração e que a gente possa compreender o amor. Ali na cruz do Calvário, por homens e mulheres que não mereciam, mas assim foi do seu agrado nos amar. O que segurou o Senhor naquela cruz, ó Deus, segurou teu filho naquela cruz, foi o amor. Os nossos pecados foram aqueles pregos que transpassaram as mãos do teu filho amado. Mas o que segurou ele ali foi o amor. Deus diz que esse amor transborde sobre o nosso coração.